Então a palavra não é para o ímpio, a palavra é para nós. A gente vigiar e ficar atento à palavra do Senhor quando está sendo lida na frente pelo servo do Senhor. Eu olhava para o defeito do homem, porque eu andava frustrada, porque eu pedia as coisas, eu olhava ao Senhor, Ele não me ouvia, porque eu murmurava contra a palavra. Então não acontecia nada, ficava pior a situação, né? E o coração irado nas trevas e na casa do Senhor. Se Ele voltasse para mim naquela época, eu estava no inferno, não estava salva, né? E muitos têm essa atitude, quando as coisas não dá certo para a pessoa se ira e sai com raiva. Eu ia para a casa do Senhor, eu fazia parte da intercessão, eu ia para as vigílias, eu limpava a casa do Senhor, cuidava da mãe do pastor, mas o coração estava negro, estava preto, entendeu? E o Senhor é tão misericordioso que me dá a oportunidade de clarear o meu coração. Chegou uma serva do Senhor e disse: você está com o coração negro. Eu disse: estou mesmo. Eu dizia: eu estou mesmo, porque eu não aceito esse tipo de coisa, mas eu também era errada. Cantava no grupo de senhora, mas o coração estava negro na casa do Senhor e sendo ímpia, porque assim que a palavra diz. Se eu não recebo a palavra, eu sou ímpia. Aleluia. Eu estou pecando do mesmo jeito, igual aquele que está lá fora. Nós temos que estar atentos para isso. Aleluia. Se eu disse que eu estiver irado, vai para o teu quarto, vai orar, para que o coração venha clarear, né? E ele não faz, fica impaciente, se desespera com a situação e não busca o Senhor. Aí o inimigo aproveita as nossas brechas para agir na nossa mente, apontando os defeitos dos outros. Olha, fulano não é para você desse jeito, olha, fulano é assim, olha, fulano fala de você. E se não tiver cuidado, fica perturbado. Fica com a mente perturbada, porque o nosso campo de guerra é a mente. E nós temos que nos levantar e crer que o Senhor é Deus. Quando eu comecei a mudar minha oração, comecei a ouvir, graças a Deus que eu tinha amiga que estava intercedendo por mim, né? Estava no joelho comigo, que nem orava, eu orava mais. Eu não orava mais, por causa da situação. Eu não orava mais. Eu vou orar para quê? Deus não me escuta. E ainda brigava com Deus. Eu ainda brigava com Deus, abria a janela de casa, meia-noite, gritava na porta da janela: cadê o Senhor que não me escuta? O Senhor gosta dele, rebelde, está lá. E o Senhor atende os abalos para ele, mas o Senhor não me escuta. Onde é que o Senhor está? Será que o Senhor está comigo? Brigando com Deus. Quem é brigando com Deus? Aí quando chegar na igreja, os seus abos baixos: quem é você, Padre? Para contender quando o teu olhete, que ainda vem da bronca. Eita, agora! Ainda vem para a igreja receber bronca. Repare, quem era eu? Pó, barro, cinza, diante do Senhor. Aleluia! E Ele é tão misericordioso, porque Ele é tão misericordioso, que Ele olhou para mim: eu não vou nem te escutar, eu não vou nem te ouvir. Eu vou te dar a oportunidade de você se arrepender, vir a meus pés e começar a me clamar. Enquanto eu não entendi isso, eu sofri. Eu vivi uma vida de miséria, tá ela que diga. Quando a pureza me encontrou, eu morava numa vila de um quarto de 2 vãos. Só Jesus sabia como eu encontrar naquele lugar. A partir dali, o Senhor começou a trabalhar na minha vida de uma maneira diferente. E eu desobedeci a Deus, que você disse: não vá, e eu fui morar com uma pessoa que veio até a mim. Eu dizia que era o meu refúgio. Não, eu vou porque eu trabalho, deixo a minha filha sozinha aqui. Mulher, eu tenho medo de eu fazer algo contra ela. Mas Deus estava cuidando dela. Para que eu fui me meter dentro de uma jaula de novo? No programa dele de madrugada. E eu não dei ouvido à palavra do Senhor, eu não dei ouvido. Fui fazer. Às vezes a gente passa por aquilo que a gente procura. Não é Deus que coloca nós que procuramos. E a gente passa por as situações. Me meti, passei por dificuldade, passei por muita luta, muito choro. Mas o Senhor, Ele honra crente na terra ainda. Ele honra. Quando a gente começa a buscar o Senhor verdadeiramente e abre o nosso coração para o Senhor honra crente na terra. A palavra do Senhor não é mentirosa. A promessa dele se cumpre em nossas vidas. Não importa o tempo,
Porque quando eu engravidei de Daniel, o Senhor, tipo, a vigília no monte, o Senhor usou um vaso, dizendo que Daniel era vaso de Deus, que Deus estava grande com Daniel na terra. E que Daniel ia fazer a diferença. E a partir do pessoal confirmando. Mas o diabo se levantou de um jeito, ela que diga, de um jeito, na vida de Daniel, que se eu não clamasse, eu tinha endoidado. Porque foi um levante na vida do menino que só deu na causa. Ninguém gostava dele, só por ele ter dito, que ela orava por ele, fazia campanha por ele. Porque ninguém gostava dele, que ele era insuportável. Ninguém gostava. Mas eu sempre disse, o Senhor disse que ele é diferente. Eu não aceito palavra de maldição na vida de meu filho. Eu rejeito toda a maldição que é lançada por pai, por irmão, por povo na rua. Eu rejeito. Aleluia. E quando vinha os vasos, dizia, essa criança está com essa criança muito grande. Aí eu comecei a profetizar em cima daquilo que eu tinha recebido. Ele é aquilo que a palavra diz que ele é. Ele vai ser. Foi luta. Passou por muitos problemas, dificuldade, rejeição. E ele não desistiu. Quando ele se entendeu por gente, ele começou a lutar sozinho. Procurar as coisas para ele sozinho. Quando ele vinha, mãe, a senhora tem que ir lá em tal lugar assinar isso que eu sou de menor. Eu ia assinar, ele fazia curso, que eu nem sabia. Ele mandava ele lá assinar, ele ia fazer os cursos dele. Quando foi para o jovem, ele foi lá, foi com 16 ou 15 anos. Foi lá, mãe, vai assinar que eu vou trabalhar no Projovem. Eu disse, meu filho, você tem... E ele conseguiu. Começou a trabalhar, começou a estudar, e eu quero ser advogado. Meu filho, mas não é pouco, não, muita coisa. É muito livre, irmão. E o curso é caro para fazer. Mas Deus é tão grande na nossa vida que levantou pessoas para abençoar Daniel. Aleluia. Para abençoar Daniel. Outros para interceder por ele e outros abençoar na vida financeira. E ele conseguiu. Depois de 17 anos, ele conseguiu. Ele se formou e está aí para a glória de Deus. Glória a Deus. E fazendo a obra de meu pai. Aleluia. E ora melhor do que eu. Glória a Deus. Melhor do que eu. Está orando mais do que eu. Diga, vai a sua vez, era pela sua mãe. Aleluia. Glória a Deus. Entendeu? Que Deus faz quando a gente crê naquilo que Deus fala, mesmo que venha demorar para a gente, porque é no tempo dele, ele fala, ele faz, ele cumpre. Aleluia. E ele está cumprindo. Deus, aleluia, Jesus. Toda vez que mães, não perca a sua fé, tem filhos, não perca a sua fé, lute, ore. Eu olhava na mente dele, eu ungia a mente dele, eu profetizava na mente dormindo. Na mente dele, você é aquilo que Deus disse que você é, não é aquilo que o diabo disse que você é, não. Você é promessa de Deus, você é bênção da minha vida de Deus. Para quebrar as maldições, porque não é brincadeira não. O inimigo, ele ataca as crianças. As crianças é alvo do inimigo. E a mãe tem que estar pagando o preço pelos seus filhos. Porque dói na gente quando o filho desvia. Dói na gente quando o filho é morto na ponta do